Estou de volta aqui no Toque de Bola. Muito bem, vamos ver agora com o apoio cultural da Churrascaria Estrela do Sul Norte Shopping, a melhor churrascaria da Zona Norte, a primeira churrascaria rodízio do Brasil. Vamos falar agora do Botafogo e Bahia, que vai acontecer amanhã. Bahia e Botafogo no Pituaçu às 16 horas. Caio Júnior diz que decidirá substituto de Everton na hora do jogo. O técnico Caio Júnior ainda não definiu o substituto de Everton, que, com dores no ombro esquerdo, não enfrenta o Bahia nesse domingo. Segundo o treinador, ele só irá anunciar a escalação minutos antes da partida. Contudo, a equipe não terá outras modificações em relação ao time que enfrentou o Atlético Goianiense nessa última quinta-feira. Essa agressividade do Bahia faz com que Caio tenha menos chances de começar como titular. De qualquer forma, o mais provável é que Michael Suel seja deslocado para a esquerda e um dos três postulantes à vaga seja escalado na direita. Botafogo e Bahia se enfrentam amanhã no estádio do Pituaçu. O jogo válido pela 9ª rodada no Campeonato Brasileiro tem início às 16 horas, hora de Brasília. Outra notícia envolvendo o Botafogo: sem documentação, Renato estará fora do jogo contra o Bahia. Depois de Everton, o Botafogo ganhou mais um indesejado desfalque para o jogo contra o Bahia às 16 horas, hora de Brasília, neste domingo em Salvador. Trata-se do meia Renato, que ainda não poderá fazer sua estreia pela equipe alvinegra. Fisicamente, Renato já está preparado para jogar. A comissão técnica estudava colocá-lo no segundo tempo da partida contra o Tricolor. Com atraso na regularização, o volante deve fazer sua estreia apenas contra o Corinthians no próximo fim de semana em São Januário. Além de Renato, o Botafogo não poderá contar com Marcelo Matos, que firmou nesta semana novo contrato com o clube. A expectativa é que o jogador também esteja regularizado a tempo de enfrentar o Corinthians. Mesmo sem contrato, o jogador treinou normalmente com o restante do grupo nessa última sexta-feira. Muito bem, Botafogo e Bahia. Botafogo aí que vem que empatou em casa por 1-1 aí contra o Atlético Goianiense. E não sei, o Botafogo ele tem altos e baixos, ele não está se estabelecendo, apesar de estar bem na tabela, está com 15 pontos na 6ª posição. Mas é um jogo que não vai ser fácil não. O Bahia tá crescendo, o Bahia não é um time bobo, não é um time que eu acredite que vai brigar aí para cair, não vai brigar para cair, acho que vai ser um time que vai ficar aí na meiuca. E, enfim, agora vai ser um jogo difícil para o Botafogo. Rapaz, consultando os búzios do terreiro de Mãe Menininha do Gantuá, disse que o Botafogo não vai lograr isso não, cara. Acho um jogo bastante difícil para o Botafogo. E jogar com o Bahia sempre é complicado, e a torcida baiana é muito inflamada, né? Normalmente campeã aí de renda e público. Acho que o Botafogo não vai ter vida mansa não. Lembrando que o Jobson pode até ganhar, mas pode até ganhar, mas não é. Eu acho que vai ser um jogo bastante complicado. Lembrando que o Jobson não joga por forças contratuais aí, por uma questão contratual. Aliás, criticável isso, né? Você empresta o jogador, mas quando for jogar contra mim, ele não pode jogar. Você desdenha do cara, né? Mas de uma certa maneira, implicitamente, você está reconhecendo o valor dele ao não querer que ele jogue contra você quando a oportunidade se apresentar. Agora, acho que o time do Botafogo, também esse negócio do Renato aí, uma certa desorganização administrativa, negócio de documentação. Porque já está contratado há muito tempo. O cara está aí há 300 anos. Na véspera da competição, de jogar, de sua estreia, aí vê que tem um problema de documentação. Pelo amor de Deus, isso daí está me cheirando a diretoria do Vasco quando o Roberto Dinamite tomou posse. Agora, o Botafogo, a situação do Botafogo é uma situação assim, regular, né? Ela é regular, né? Não vou dizer que ela está despontando, não coloco ele como... Pode até ganhar o título, mas para mim não... Não postulante ao título não. Olha, cara, sinceramente, eu acho que o título, ele fica assim sempre, a meu ver, tá atrelado entre Corinthians, Inter, Flamengo. Acho que o Flamengo vai crescer nessa competição ainda Palmeiras, o Filipão, Palmeiras. Principalmente
se o Flamengo conseguir contratar um centroavante, que não é o Kleber, tá? Isso aí a gente já falou largamente aqui. Olha, daqui a pouco, segunda-feira, vai uma novidade aí. Eu também pode acontecer, futebol, tudo pode acontecer. Eu me lembro que o Branco acertou com o Vasco verbalmente numa manhã e de tarde foi apresentado no Grêmio. Acertou aqui no Rio de Janeiro, o Cláudio Ibrahim vai lear o Branco, lateral esquerdo, e de tarde se foi apresentado no Grêmio. Então, futebol é um meio de gente que não prima muito pela ética, não. Então, com certeza. Pode ser que surpresas aconteçam, né? Muito bem, agora são 13 horas e 45 minutos, hora certa, Revolução FM, a rádio que aluga por você. Vamos ao grande clássico Palmeiras e Santos, que vai acontecer amanhã às 18h30 no Pacaembu. Vamos falar primeiro do Palmeiras. Kleber treina normalmente e tem chances de ser escalado no clássico. O impasse sobre o futuro de Kleber pode ser resolvido neste domingo contra o Santos pelo Brasileiro. O jogador que se recuperou de um edema na coxa esquerda tem grandes chances de ser escalado pelo Palmeiras no clássico. Nessa última sexta-feira ele treinou normalmente com os atletas que não viajaram para Minas Gerais. Na atividade na academia de futebol, o atacante correu, chutou a gol e não sentiu mais dores no local lesionado. A ausência do atacante nos últimos 2 jogos no Verdão gerou uma série de especulações sobre o futuro dele. O Flamengo já declarou publicamente que quer o gladiador, mas se ele jogar contra o Santos amanhã, completa 7 partidas pelo Palmeiras no Brasileiro e não poderá mais ser utilizado pelo clube carioca na competição, o que inviabilizaria a negociação. A lista de relacionados para o clássico só será divulgada por Filipão após o treino de hoje. Muito bem. Verdão contesta valor a receber por transferência de Adriano para a China. A venda do atacante Adriano Michael Jackson para o Dalian da China é motivo de informações desencontradas entre Palmeiras e Fluminense. O clube carioca divulgou nessa última quinta-feira que o Verdão levará R$150 mil da negociação fechada por $3 milhões, cerca de 4,5 milhões de reais. No entanto, os paulistas rebatem dizendo que tem direito a pelo menos 10% do valor total da venda, cerca de R$450 mil ou 3 vezes mais do que informado pelo Flu. Adriano tinha contrato com o Flu até dezembro de 2014 e estava emprestado ao Verdão até o fim da atual temporada. O dinheiro que o Palmeiras tem a receber é referente à rescisão contratual do atacante, que era reserva com o técnico Luiz Felipe Scolari. Agora vamos falar do Santos, do Peixe, de Muricy Ramalho. Peixe negocia com o Benfica a contratação de Allan Kardec. O atacante Allan Kardec, ex-Vasco, atualmente no Benfica de Portugal, pode desembarcar no Vila Belmiro nos próximos dias. A diretoria do Santos vem mantendo contatos constantes com o clube português para tentar contratar o jogador de 22 anos por empréstimo até julho de 2012. O Benfica quer contratar o lateral esquerdo Alexandre do Santos, mas uma negociação não tem nada a ver com a outra. Alex está vinculado a um grupo de empresários e defende o clube da Vila Belmiro por empréstimo. Assim, um acordo será feito entre portugueses e os representantes do jogador. O Peixe não pode interferir. Outra notícia envolvendo o Santos: Benfica aumenta a proposta por Danilo, mas Santos vai tentar segurar. O Santos recebeu nessa última sexta-feira uma proposta de 10 milhões de euros, cerca de 22,2 milhões de reais do Benfica pelo volante Danilo. Essa é a segunda tentativa dos portugueses, cuja primeira proposta de 6 milhões de euros foi rechaçada pela diretoria santista. Mesmo com um aumento significativo, o Peixe deverá mais uma vez recusar a proposta. Em recente entrevista ao Globoesporte.com, o presidente santista Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro disse que uma das suas prioridades era comprar parte de Danilo, que pertence ao DIS. Agora, com a chegada da proposta oficial do Benfica, o Peixe tem 10 dias para decidir. Enquanto isso, Danilo está concentrado para o clássico contra o Palmeiras amanhã às 18h30, horário de Brasília, no Pacaembu, pela 9ª rodada do Brasileirão. Muito bem, Santos e Palmeiras. Essa venda, essa transferência do Adriano aí, que está sendo complicada para o Palmeiras, e o Santos aí que pode aí
perderam um grande volante, que é o Danilo, né? E o Danilo é um grande jogador e pode ser um grande desfalque aí se realmente essa contratação for realizada, né, Maurício? Mas o valor é alto, né? O valor Na é verdade, assim, eu acho, pessoalmente, botou a maleta... 10 milhões de dólares por um volante. O Danilo... De euros, não é? Não, de euros ainda. Assim, por um jogador do quilate do Danilo, que é um bom jogador, mas eu acho que é um valor a ser pensado. Dá para chorar, joga para um 15 aí. De repente você pega 15 milhões de euros aí para um garoto desse, você consegue até criar uma estrutura para você manter por mais tempo o Ganso e o Neymar. Eu acho que é um caso a se pensar com relação a isso. O que não consigo compreender é o interesse no Allan Kardec. O Allan Kardec é bom lá do Livro dos Espíritos, cara, sinceramente, porque o nosso possante Allan Kardec, centroavante do Vasco, e foi pro Benfica, nada fez no Benfica. Eu acho um jogador fraquíssimo. Ele, assim, comparativamente com o Jardel dá de muito nele, dá de muito, muito mesmo. Eu acho o Allan Kardec um jogador não só comum, mas bastante fraquinho aí. E agora, o fracionamento aí, né, do Adriano Michael Jackson aí, é uma coisa que decorre da Lei Pelé, que cria um sistema de fracionamento. Cada um tem uma parte do cara. Mas ele é tão caro assim, você acha que ele é um jogador tão bom assim? Não acho esse valor todo não, mas a China, né, cara, tem que ter algum atrativo. Pro cara ir jogar na China. O Conca saiu por dinheiro. O Conga foi pra lá, pô, o cara comer carne de cachorro, lacrar o molho pardo. É dose, né, amigo? Então tem que ter algum atrativo. E é considerado uma das cozinhas mais porcas do mundo. Então, o cara tem que ter algum atrativo, né? Ninguém quer morar na China, né? Muito bem. Palmeiras e Santos. Qual o grande favorito para esse clássico, Maurício? Eu acho um jogo, assim, esse jogo realmente meio sem favorito, porque esse pra mim, a meu ver, tá muito equilibrado. Agora, acho que Palmeiras, cara, ele tá bem na competição, ele tá numa crescente, tá numa progressão geométrica. E acho que dificilmente o Kleber não vai jogar. Assim, Palmeiras e Santos é um jogo meio sem favorito, mas pelos desfalques, Ganso, Elano e Neymar, eu acho que o Palmeiras tem aí uma leve superioridade. Muito bem, agora são 13 horas e 52 minutos, hora certa, Revolução FM, a rádio que é louca por você, com apoio cultural da Churrascaria Estrela do Sul Norte Shopping, a melhor churrascaria da Zona Norte, a primeira churrascaria rodízio do Brasil. Vamos falar de Atlético Mineiro e América Mineiro, que vai acontecer amanhã às 18h30 no Arena do Jacaré. Atlético Mineiro com tusões na coxa, tiram Guilherme e Leandro dos próximos jogos do Galo. O Departamento Médico do Atlético Mineiro divulgou na última sexta-feira o resultado das ressonâncias magnéticas feitas no lateral esquerdo Leandro e no atacante Guilherme. Os dois sentiram contusões durante a partida contra o Ceará na última quarta-feira. Em Fortaleza, contra o Galo, foi batido por 3-0 e caiu para a 17ª posição no Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. O Galo volta a campo amanhã às 18h30, horário de Brasília, quando enfrenta o América Mineiro na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Atlético Mineiro vai mal, né, Maurício? Eu nunca vi. Poxa, tanta paulada aí que tomou 4-0, 4-1 do Flamengo, 4-0 do Internacional. Tomou mais uma paulada aí no... Amanhã o cara do Dorival, né? Semana. Menos pelo poder do América Mineiro, que é fraco. Eu não sei, o Dorival é um grande técnico, excelente técnico, adoro o Dorival Júnior. Agora não dá para entender o que está acontecendo, o que está pegando com o Atlético Mineiro. É alguma coisa assim interna corporis, que a gente não tem acesso. Isso aí seguramente. O Atlético é um time com qualidade, o Dorival, um treinador já até consolidado no mercado, nome consolidado. Não, nada justifica essa campanha pífia do Atlético Mineiro. Ele tá ali. Agora é um jogo também meio que dos desesperados, né? O Atlético no veneno, o América também na zona do rebaixamento. Quem perder vai se credenciar ainda mais a essa dificuldade aí de que é lutar contra o rebaixamento. Agora, Atlético Mineiro e América Mineiro. Eu acho que ganha o América Mineiro, não pela qualidade do América Mineiro, mas aí sim pelo fator tensão. Vai ser uma Dorival cair. Você acha que tá... Até o roteiro está escrito. O roteiro está escrito, amigo. É pro Dorival cair. E para isso acontecer, necessariamente... mais de jogador mesmo? Vem de jogador? Jogador quebra treinador, né? Jogador quebra treinador, jogador quando quer ir pro outro time vai, entendeu? Jogador quebra presidente. Isso é assim, cara. Isso aqui não é
o Magic Kingdom não, cara. O castelo do Mickey Mouse não, amigo. Isso aqui é o mundo real mesmo. É verdade. Rapaz, o ser humano é capaz de tudo, tudo, até de uma boa ação. Com certeza. Entendeu? Muito bem. Completando a rodada, teremos amanhã no Orlando Scarpelli, Figueirense e Ceará. Opa! Um jogo... Muito bem, agora são 13 horas e 55 minutos, hora certa, Revolução FM, a rádio que é louca por você. Vamos falar agora de futebol internacional. Nasser é do City, diz Canal. Arsenal quer lutar até o fim por ele e Fábricas. A sexta-feira começou boa para os torcedores do Arsenal com uma posição otimista do técnico Arsène Wenger sobre o futuro de dois dos seus principais jogadores, Fábricas e Samir Nasri. Mas pode ser terminado com um temor em perder um deles no início do mercado de transferências. Segundo o canal italiano Sky Sports Itália, o Manchester City chegou a um acordo com os Gunners para comprar os direitos do meia francês por cerca de 25 milhões de euros, que vale mais ou menos 55 milhões de reais. Mais cedo, Arsène Wenger mostrou-se convicto de que as duas novelas ainda estão longe do fim. O acerto contraria a decisão do próprio treinador francês de levar Nasri para até pré-temporada que os Gunners irão realizar na Malásia. Fábricas, no entanto, ficou fora da viagem por conta de uma lesão muscular. Sua negociação com o Barcelona segue em compasso de espera, já que os ingleses exigem 26 milhões de reais a mais do que os catalães oferecem no momento. Outra notícia envolvendo, que realmente foi uma lamentável, morre segunda vítima do desabamento do estádio Twente, na Holanda. Uma segunda pessoa morreu nessa última sexta-feira como consequência dos ferimentos após o desmoronamento parcial do teto do estádio do time do futebol holandês, Twente, na cidade de Enschede, leste da Holanda, ocorrido nessa última quinta-feira. O primeiro balanço após o desmoronamento foi de um morto, um trabalhador de 31 anos e 16 feridos. O acidente aconteceu durante o trabalho de ampliação da capacidade do estádio. Na Holanda, essa é uma decepção. Serve de advertência, é verdade. Né? Porque o Brasil aí está em franco processo de construção de estádios aí, e essas obras aqui são feitas no afogadilho mesmo, com dispensa de licitação, favorecimento indevido, quebra de impessoalidade. Então, que tenha o Ministério Público, tribunais, enfim, todos com uma atenção muito grande para a condução desses processos, dessas obras aí, para não acontecer desgraça. Porque inclusive vamos pegar a Copa do Mundo, e isso é o Holanda. O Holanda é um time que é um país de primeiro mundo, entendeu? Então, isso não é nada assim difícil de acontecer aqui no Brasil. Levando-se em consideração que a Vila Olímpica do Pan foi construída em cima de um pântano, né? Que é aquela região ali no complexo lacunar, sei lá, de Jacarepaguá, pântano. Aquilo tem jacaré de papo amarelo, tem o diabo 4 lá. Falcão, essa aquisição aí que pode ser acontecida aí do Arsenal. Um bom jogador, mas assim, sabe o que você falando isso aqui? Primeira coisa que me veio à cabeça, as cifras envolvidas. Você vê, 25 milhões de dólares nesse boneco aí. E o Danilo, 10? Tem que custar no mínimo igual. A questão é essa. Eu não sei porque o brasileiro... É questão de nome, né? Aí de olho o Fábricas é campeão mundial da Copa do Mundo. Sim, mas tem que... eu não sei, cara. Eu acho que o jogador brasileiro tem uma qualidade tão grande. O que falta a ele é o comprometimento profissional só, porque a qualidade não falta. Muito bem, vamos à nossa baranga da semana, Maurício Falcão. Baranga da semana, para mim, Ricardo Teixeira, que escarnecendo da justiça, falou numa entrevista aí recente, que ele simplesmente estava cagando e andando para a justiça. Então, realmente, no Estado Democrático de Direito, em que um jurisdicionado se porta dessa maneira, com a palavra aí Ministério Público e Poder Judiciário para botar esse cara no seu devido lugar. Muito bem, eu reforço essa baranga da semana, para mim também vai para Ricardo Teixeira. Com o apoio cultural da Churrascaria Estrela do Sul Norte Shopping, a melhor churrascaria da Zona Norte, a primeira churrascaria rodízio do Brasil, estamos terminando mais um toque de bola pela Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você. No próximo sábado, o toque de bola receberá Adílio, um dos maiores jogadores de
de futebol da história do Clube de Regatas Flamengo na década de 80. Será imperdível, não percam, queridos internautas, vai ser uma entrevista maravilhosa. Gostaria de agradecer ao nosso queridão da galera Maurício Falcão, ao nosso querido Sérgio Luiz, ao nosso amigo Renildo Uric, e que você, internauta que está nos ouvindo, tenha uma semana maravilhosa, com muita paz, saúde e muito amor. Fiquem agora com a voz marcante de Renildo Uric apresentando o MPB Online. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, boa tarde, até semana que vem, fiquem com Deus e tchau para vocês, fui!